E aí, moçada? Então vamos para mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar sobre um método para você calcular as raízes de uma equação qualquer, tá? É um método chamado método de Newton-Raphson. É Newton matemático e Raphson outro matemático, tá? Foi a pedido de uma grande amiga minha, tá? Que fez esse pedido aí, que eu juro não me lembrava mais desse método, tá? Aliás, ultimamente, não sei o que está acontecendo, o pessoal tem pedido uns assuntos que eu vi isso aí na década de 80 e eu tô tendo que relembrá-los agora. Não, na verdade até agradeço, né? Tá dando assim uma sessão nostalgia até. Vamos lá então? Então, preste atenção no material que eu preparei sobre esse assunto. Vamos lá então? Então diz assim, método Newton-Raphson, tá? O que significa esse método? Então, esse método tem como objetivo estimar as raízes de uma função, tá? E o método consiste no seguinte, você vai traçar uma reta tangente, né, pelo gráfico dessa função, e através da derivada, essa reta tangente ao gráfico da função, e você usa a derivada, né? Aliás, eu vou até deixar uma descrição aqui, na descrição desse vídeo, um link, onde eu dou uma introdução à derivada e falo justamente sobre isso, tá? A derivada interpretada geometricamente ali, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha ali. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar então um sistema de coordenadas cartesianas e um gráfico qualquer. Tá lá o gráfico f de x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá bom? Veja, o objetivo é estimar as raízes. O que é uma raiz? É onde o gráfico corta o eixo x. Então, olha lá no gráfico, a raiz vai estar ali. Tá? Eu quero descobrir aquela raiz. Bom, aí o método consiste no seguinte, você vai chutar um ponto qualquer, que você não sabe onde está a raiz, então vai chutar um ponto lá, por exemplo, um ponto x0. Tá? Vai pegar por esse ponto e tracejá-lo até encontrar o gráfico, olha lá. Encontrei o gráfico, então é aquele ponto, você vai ter a imagem do x0, que é o f de x0, lembrando que é a mesma coisa que y0. Tá? Por este ponto, você vai traçar uma reta tangente. Olha lá, reta tangente. Bom, a reta tangente, ela vai interceptar o eixo x num ponto, ali ó, que eu vou chamar de x1. Você notou que esse ponto x1 que eu acabei de encontrar com essa reta tangente está mais próximo da minha raiz do que o x0 que eu chutei? Então esse método de Newton-Raphson é um método de... você vai encontrando valores que vão se aproximando das raízes. Tá? Então eu chutei o x0, daí fiz a reta tangente, encontrei o x1, que está mais próximo da raiz ali. Tá? E aí você continua fazendo esse procedimento até chegar o mais próximo possível. Tá? Ô Bara, mas eu vou ficar chutando indefinidamente? Não. Na maioria dos problemas, eles dão lá um parâmetro, que eu vou chamar de epsilon. Daqui a pouquinho você já vai entender o que é, tá? Mas enfim, continue olhando para o gráfico. Agora, nesse x1, eu repito o procedimento. Como assim? Vou pegar no x1, vou tracejar, olha lá, até encontrar o gráfico. Encontrei o gráfico naquele ponto, então ali vai ser a minha imagem do x1, então f de x1, que é a mesma coisa que y1, tá? E por esse ponto, traço outra reta tangente. Note que a reta tangente agora está interceptando o meu eixo x naquele ponto que eu vou chamar de x2. Você notou que está mais próximo ainda da minha raiz? Entendeu? Bom, e aí você vai fazendo isso até você encontrar a raiz mais próxima possível em termos de casas decimais. Bom, então vamos lembrar a ideia da reta tangente. Então lá, reta tangente. Se ela é uma reta ela é representada na geometria analítica por uma equação do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau. Então ela vai ter um coeficiente angular, né? Que a gente chama de A. E a gente calculava na geometria analítica esse coeficiente angular dessa forma, né?
y menos y0 divididos por x menos x0. Aí você pergunta, da onde que veio essa fórmula? Da geometria analítica, ali ó, equação do feixe de retas. Lembra da equação do feixe de retas em geometria? Eu não vou lembrar geometria analítica, tá? Ó, mas é dali que veio, ok? Pois bem, eu falei ali no método que é reta tangente através da derivada. Olha que eu vou grifar, coeficiente angular. Isso é a mesma coisa que a derivada de y0, ou seja, da imagem, né, do x0, tá bom? E que eu vou representar com y' zero, tá bom? Aquela linha é para indicar derivada. Então veja, no lugar do a eu vou substituir por esse y' zero. Fica ou não fica assim aquela expressão do coeficiente angular? Olha lá, y' zero igual a y menos y0 divididos por x menos x0. Vamos escrever isso de uma forma mais elegante? Assim, ó. F' de x0, que é a mesma coisa que y' no ponto zero, é igual a y menos f de x0 divididos por x menos x0. Isso é uma forma mais elegante, só isso, tá? Bom, agora observe uma curiosidade. Eu vou pegar, observe uma coisa, ali ó, aquele x1, lá no gráfico, eu posso dizer que ele tem a coordenada x1 e 0 para y? Eu posso? Pois ele está cortando o eixo x, todo ponto que intercepta o eixo x, o y vale 0, tá? E eu vou substituir agora nessa expressão. Fica ou não fica assim, ó, f' de x0 igual a 0 no lugar do y, menos f de x0 divididos por x1 menos x0, tá? Então veja, em vermelho que eu substituí é aquele ponto ali em vermelho que eu pus ali embaixo, aquele par ordenado, tá bom? Veja, o teu objetivo é encontrar esse x1, que é o valor, você chutou o x0, aí você traçou a reta tangente e encontrou o x1. Então o teu objetivo é encontrar esse x1. Então para encontrar o x1 agora eu vou isolar o x1. Eu vou isolar, só isso. Então veja, já posso reescrever isso assim, né? F' de x0 é igual a menos f de... Sim, porque 0 menos f de x0 dá menos f de x0. Divididos por tudo aquilo. x1 menos x0 está dividindo. Passa para outro membro, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, passou multiplicando. Não é verdade? E aquele f' de x0 está multiplicando, passa para outro membro, dividindo. O x0, lá no primeiro membro, ele está subtraindo o x1. Ele passa para outro membro, somando. Então vai ficar assim. x1 é igual a x0 menos f de x0 divididos por f' de x0. Opa! Eu consegui isolar o x1. Ah, tá aí. Bom, agora você vai fazer o mesmo procedimento para x2. Ô, pessoal, não vamos perder tempo, né, fazendo tudo isso que eu acabei de fazer. Olha essa última expressão que eu achei. X índice 1. O que está lá no segundo membro, não é tudo índice 0? Ou seja, 1 a menos do que eu estava querendo ali? Então, se eu vou querer calcular o x2, lá no segundo membro vai ser 1 a menos, ou seja, x1. Né? X índice 1. Então, olha como é que fica o x2. X índice 1 menos f de x1 divididos por f' de x1. Entendeu? Então diz você para mim, como é que seria encontrar um ponto x3 mais próximo da raiz ainda? Olha lá. X índice 2 menos f de x2 divididos por f' de x2. E assim sucessivamente. Ou seja, dá para eu generalizar, né? X índice n mais 1 vai ser igual a x índice n, que é 1 a menos do n mais 1, menos f de xn divididos por f' de xn. Pronto, generalizado, tá bom? Bom, dá pra gente fazer um exemplo assim, bobinho, só para entender como é que funciona o cálculo, tá? Então, olha lá, imagine a seguinte situação. Calcule uma das raízes daquela função ali do segundo grau, tá? Com aproximação de 0,1. Oi? Aproximação de 0,1? Lembra que na tela anterior eu falei que vocês iam, né, fazendo reta tangente, e eu perguntei, pô, vai ficar fazendo isso indefinidamente? Não. Nesse caso ele está dizendo ali com aproximação de 0,1. Então já determinei até onde que eu quero ir. Então não vai ser indefinidamente, tá? Nós chamamos isso aqui, ó, de epsilon, tá? Onde se calcula esse epsilon da seguinte forma, ó.
Esse epsilon é o ponto de parada. Quer dizer, o módulo de xn mais 1 menos xn tem que ser menor do que esse epsilon. Nós chamamos de ponto de parada. Quer dizer, é quando você parar e ficar encontrando retas tangentes. Ok? Só por curiosidade, tá vendo aquela função ali do segundo grau lá em cima, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2? Você consegue achar as raízes de cabeça, né? Você ou usa a fórmula de Bhaskara ou faz por suma e produto. E seria ou não seria 1 e 2? Seria, né? E graficamente, olha lá, graficamente, não seria uma parábola que vai interceptar ali ó, no eixo x aqueles dois pontos que seriam justamente as raízes 1 e 2. Tá, você já sabe quais são as raízes. Mas eu quero usar o método de Newton-Raphson. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou chutar um x0 qualquer. Note que eu chutei um x0 maior do que 2. Tá bom? Pegue esse x0, trace até encontrar o gráfico. Olha lá, encontrei. Naquele ponto. Então vai ter uma imagem dele, que é um f de x0, certo? Por esse ponto, trace uma reta tangente. Essa reta tangente vai interceptar o eixo x naquele ponto x1. Notou que o x1 já está mais próximo da raiz do que o x0 que eu havia chutado. Não é verdade? Bom, vamos para o seguinte. Vamos então escrever quem que é a minha função. Olha lá, minha função é essa. E eu tenho que calcular a derivada dessa função. Eu não vou entrar aqui no mérito de como que se calcula a derivada de uma função polinomial. É fácil. Mas enfim, a derivada, f' de x, vai ser 2x menos 3. Tá bom? Bom, e aí você vai usar aquela primeira expressão lá do x1 que você quer calcular. Que é essa aqui, ó. x1 é igual a x0 menos f de x0 divididos por f' de x0. Tá. Mas esse fica, tá, vou substituir. Mas esse x0 que você chutou, você sabe quanto vale? Bom, você vai chutar um valor, então olha lá, vai lá no gráfico. Vou chutar para x0 3. Está maior do que 2, então 3. Pode ser? Pode? Beleza? Beleza? Tá bom. Então, no lugar do x0, coloque 3. Então veja o que vai acontecer lá em cima. Ó, claro, note que f de x0 é igual a f de 3 e f' de x0 é f' de 3. Tá? Então, olha lá. f de x0 igual a f de 3, substituindo na função f de x, fica 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 2. Fazendo essa continha, você encontra 2. E o f' de x0 é a mesma coisa que f' de 3. Então vai na função derivada, onde tiver x, coloque 3. Então fica 2 vezes 3 menos 3. Ô Barão, onde é que você substituiu? Aquelas duas funções em verde que eu coloquei acima disso aí, tá bom? Fazendo essa conta, você encontra 3. Volte agora para aquela expressão. Então fica x1 igual a 3, que é o x0, menos 2 terços. Ok? Fazendo essa continha, você vai encontrar 7 terços. O que dá aproximadamente 2,3. E tem lógica, né? Note, a raiz era 2, que nós já tínhamos descoberto ali por Bhaskara, seja lá como for. Eu chutei 3. E o x1 está entre 2 e 3. 2,333. Tem lógica. Tá, mas vamos lá. Vamos descobrir agora o ponto de parada. Se eu paro aí, eu não paro. Como assim, Mário? Então, lá. Ponto de parada. Vai ficar, então, módulo de x1 menos x0, menor do que 0,1, que o problema estipulou. Tá bom? Substituindo os valores que você encontrou do x1 e o x0 que você chutou, fazendo essa continha, tirando o módulo, você tira 0,66666 é menor do que 0,1? Não, mentira. Não é. Não é. Então significa assim que eu devo continuar. Então o que você vai fazer agora? Aquele trabalhinho braçal, né, agora. Então, olha lá. Vou repetir. Já viu que eu já coloquei o x1 ali, que eu já sei. Eu vou pegar no x1 agora. Olha lá no gráfico. Vai ficar um pouco apertado, tá? Peço desculpas, pessoal. Eu vou no x1. Vou tracejar até encontrar a função. Naquele ponto vai ter a imagem de f de x1. E por aquele ponto eu vou traçar uma reta tangente, que vai ficar lá, ó, x2, bem próximo do 2. Bem próximo. Tá entendendo? Bom, então vamos lá. Procedimento. Note que f de x1 é a mesma coisa que f de 2,3333, que foi o que eu encontrei, né, na tela anterior. E f' de x1 é f' de 2,333. Então, vai para o x2. Substitua, então, agora esses valores. Então, vamos lá. F de x1 vai na função f, coloca 2,333, substituindo, vai dar esse valor. E na derivada, mesma coisa, substitua, vai dar esse valor. Volte para a expressão,
Fazendo essas continhas, você encontra aproximadamente 2,066. Você notou que o x2 está mais próximo do 2 do que o x1, né, daquela raiz 2. Mas vamos ver. Vamos lá, o ponto de parada. Então agora vai ser x, módulo de x2 menos x1. Né? Substituindo os valores, fazendo as continhas e tirando o módulo, olha lá, ainda não. Né? E o 0,266 é maior do que 0,1. Então, não. Bom, então vou repetir o procedimento agora a partir do x2. Só que como está muito apertado, eu não vou fazer mais o gráfico, tá? Ó, só repetir. Mas olha que eu coloquei lá embaixo. x1 eu já tenho, x2 eu já tenho. Então agora você vai pegar um f de x2, que é f de 2,0666, né? E vai repetir o processo. Tá vendo? Só que agora você vai escrever x3, né? Então vamos lá. f de x2, substituindo, você encontra essa expressão. f' de x2, substituindo, você encontra esse outro valor. Volte para a expressão. Fazendo as continhas, você encontra aproximadamente 2,004. Opa, presta atenção. Vamos lá para o ponto de parada. Olha lá. Então vai ser módulo de x3 menos x2. Tem que ser menor do que 0,1. Substituindo os valores, fazendo a continha. 0,062 é menor do que 0,1? Opa, ok. Ok. Cheguei no meu ponto de parada. Então eu posso dizer então o seguinte, que esse 2,004 está muito próximo de quem? Do 2. Tá? Então seria minha raiz 2. Né? E olha lá, então uma raiz é aproximadamente 2. Tá? E olha, vai piscar lá em cima. E eu realmente, 2 era uma raiz. Tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso. A ideia do Newton-Raphson. Eu vou fazer num próximo vídeo o exercício que essa minha grande amiga pediu, tá bom? Então, até a próxima!